Estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença do Leandro. Boa noite pra todos. Aqui no Rio tá tão quente que o transformador do lado da minha casa explodiu. Estamos com o Gabriel. Oi, tudo bom? E o Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Oi, tudo bom? Aqui tô em Curitiba e tá quente e tá frio ao mesmo tempo. E claro, com o anfitrião Eduardo Spohr. Beleza, finalmente o nosso grande sonho, Thiago, foi realizado por esses apoiadores do Catarse. A gente tá, desde que a gente fez o primeiro programa, falando que a gente queria fazer um programa com os ouvintes, né, cara? Exato, cara. Eu queria falar isso. O financiamento ele conseguiu fazer a gente realizar esse desejo que a gente tinha há muito tempo, né, cara? De trazer os ouvintes pro Desconstruindo. Perfeito, cara, perfeito. Ainda tem outros que estão para participar. Eu vou aproveitar esse espaço aqui para mandar um recado. Já mandei e-mail para uma galera. Tem uns caras que não respondem. A gente está aqui à disposição de vocês. Estamos aqui. Quer gravar com vocês? Com vocês. Então, quem estiver ouvindo aí, estiver naquele e-mail lá, veja na sua caixa de spam. E que a gente vai falar hoje, já? Como é que vai ser a dinâmica desse programa de hoje? Então, cara, a gente quebrou a cabeça, né, cara? Porque a gente queria fazer um programa especial. E aí a gente, bolamos uma coisa meio diferente. A gente, como provavelmente, lógico, os participantes seriam leitores, vamos falar de livros. Então a gente pegou o quê? Cada leitor, cada um dos participantes, o Leandro, o Gabriel, o Sérgio, escolheu 3 livros. E a gente vai comentar sobre esses livros, que a princípio são os livros que eles mais gostam. Olha, isso a gente devia fazer mais, Thiago, porque não tem coisa melhor do que a gente sentar numa mesa de bar e falar de literatura, né, cara? É assim que a gente se empolga, né? Exatamente. Então, venha conosco sem medo de spoiler, sem medo de ser feliz. Ah, não, exatamente. Escuta o nome do livro, se não quiser spoiler. Eu vou roubar essa finalização aqui do nosso querido BHR. Como é que é? Sirva-se de uma dose, como é que é? Sirva-se de uma dose e aumente o som. Aumente o som, isso aí. Então, Dudu, seria legal, cara, a gente começar apresentando, né, cara? Quem é o Leandro, quem é o Gabriel, quem é o Sérgio. Leandro e o Sérgio já falaram, um é do Rio, né, e o outro é de Curitiba. Mas, vamos falar um pouco mais de vocês. Começar pelo Leandro. Eu antes já quero apresentar ele. É o meu amigo Leandro, que está presente em todos os eventos que eu faço, e o que eu falo pra ele, e que realmente é verdade, espero que ele acredite, é que realmente a presença dele é muito importante, cara. A gente realmente fica emocionado quando eu vejo a galera, os leitores voltando e dando apoio, cara, galera assídua, né, cara? Escritores. Realmente, espero que ele acredite no que eu falo. Leandro, fala aí um pouco de você, cara. Muito obrigado, Eduardo. A coisa que me deixou muito feliz foi quando eu vi na minha caixa de mensagem do Facebook a solicitação de amizade. Eu nunca esperei isso. Ah, que legal. Isso aí, cara. Mas fala aí, cara, você tá falando de você é carioca, como é que eu lance? Cara, eu sou carioca, aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Cara, sou engenheiro formado pelo FRJ. Gosto muito de RPG, apesar de ter ficado quase 19 anos sem jogar. A primeira vez nesse tempo todo que eu voltei a jogar foi com o Shimu. Ai, que então legal. era uma recompensa do Catarse, né? Não era isso? Né? A parada do Sombras do Abismo. Como é que foi esse jogo, cara? Foi maneiro, cara? Cara, foi muito maneiro. Nunca cheguei a ler aventura, nem ver em nenhum roleplay na internet que o Shimu acho que já tinha mestrado. Cara, foi muito maneiro. O Shimu manda muito bem, né, cara? Ele é muito cara, bom, é muito imersivo. Exato. A gente jogou pelo Roll20, cara, ele botava as trilhas sonoras. Irado. Cara, na hora dos combates, ele botava uma trilha, cara, você ficava muito empolgado. Que legal. Maneiro. Gabriel, cara, tu é de onde, afinal? Cara, eu sou de Curitiba, igual o Sérgio. Também? Porra, uma Curitiba. Também, cara. Vários, cara. Cidade mais nerd do Brasil, Thiago. Cidade mais nerd do Brasil, velho. Pior que é, cara, pior que é. Então, eu sou aqui de Curitiba, nasci e cresci aqui, nunca me mudei. Eu acabei de me formar em Química Ambiental. Na verdade, em Processos Ambientais, que é o nome correto que eu realmente me formei. Só que o curso mudou de nome justamente no semestre que eu me formei. Eu trabalho numa empresa vegana, mas isso não me faz um vegano. E é isso, a minha grande paixão é ler, principalmente quadrinhos e livros, e de vez em quando jogar um pouco de videogame mesmo. Ah, legal. Maravilha. Eu gostaria de ser hábil no videogame, infelizmente sou um zero esquerda. O último que eu joguei foi o PlayStation 1, né? One, sei lá como é que o pessoal fala aí. Depois eu já fiquei velho. A gente fala isso direto, né, velho? Eu e Eduardo, pra videogame putz, é uma merda. Sou uma merda. Sérgio, você, cara. Fala de você aí, cara. Então, falei já, sou aqui de Curitiba, né? Me formei em jornalismo, mas nunca exerci. Também não precisa mais de diploma pra trabalhar na área. Sou bem do tipo nerd. Na época que ser nerd era um negócio, como é que se diz? Era um negócio mais elitizado. É isso.
né? Que nem o Gabriel, eu também adoro jogar RPG. Adoro jogar RPG é uma maneira errada de dizer, porque eu não lembro quanto tempo que eu não jogo. Eu só fico mestrando campanha mesmo e torcendo pra uma aventura na qual eu entrei há mais de uma década voltar a acontecer. Ah, que legal. Mas no geral, então, na época era uma aventura de Tormenta em Dungeons and Dragons 3.5. Mas daí o mestre disse que tava muito complicado, que tinha que terminar a faculdade, de repente tinha que terminar a pós, aí tinha que terminar a segunda pós. Isso aí faz uns 6 anos que e disse que tinha que terminar a segunda pós e tá nessa daí. Que legal. Mas o Caldela vai gostar de saber disso, né? Mas uma coisa que eu digo assim, que uma das partes da RPG que eu mais gostava, que talvez seja o que me manteve vivo nele mesmo, não conseguindo jogar, é que eu sempre fui mais interessado por criar o personagem do que por jogar com ele. Então, essa coisa de ser mestre e criar o próprio mundo, o próprio ambiente, sempre gostei muito de escrever também. Não sei se escrevo bem, sempre tive vergonha de deixar os outros lerem, mas prova. Sim, mas todo mundo que jogava dizia que gostava. Não sei se eu era o mestre, mas eu sempre gostei muito dessa parte da criação. Então, felizmente, por mais que eu brinque que não jogo há décadas, ser mestre sempre... Eu vou te falar, a última vez que eu joguei também faz muito tempo, eu sou mestre, é incrível. E eu falo assim, eu gosto de cutucar o meu camarada lá que mestrou aquela aventura, mas assim, só de vez em quando dá aquela saudadezinha de não saber o que vai acontecer, né? Porque realmente com o pessoal que eu jogo, eu não sei o que vai acontecer na aventura que eu criei. Ah, que legal. Olha, eu vou confessar pra vocês, eu sou que nem o Sérgio, cara. Olha, eu vou te confessar um segredo sombrio pra todos aqui, que não conta a ninguém. Cara, eu gosto tanto que, às vezes, assim, quando eu tô estressado, assim, sabe, cara, já não tô com a cabeça de pensar em mais nada, às vezes eu pego uma ficha de RPG e faço um personagem, começo a criar um personagem. Vocês vão me chamar de maluco, mas é tipo uma terapia, sabe? Quando o pessoal vai lá podar árvore, fazer árvorezinha bonsai pra desestressar, eu faço isso com RPG às vezes, cara. Às vezes eu começo a criar os personagens e tal, então eu entendo perfeitamente o que o Sérgio disse aí. É quase que uma forma de meditação, né? Exato. Vamos começar com a rodada, cara? Vamos começar então com o Leandro, que ele colocou assim, elencou como primeiro livro, cara, um clássico foda, que é o Silmarillion, do nosso querido Tolkien. Falar nisso, o filho dele faleceu, né, cara, agora. Tipo uma pena, né? Também com 95 anos também, né? Eu tenho muito que comentar sobre esse livro, mas vou deixar o Leandro falar primeiro aí, galera. O que te marcou desse livro aí? Fala aí, cara. Cara, o Silmarillion, eu gostei muito dele, porque normalmente eu gosto da história, até a nossa história, toda a construção do mundo do Tolkien, que você pensa só, ele começa com a teogonia do mundo dele, o Eru Ilúvatar criando aquela canção e moldando o mundo. Aí você vai passando pelas eras, você vê o nascimento dos anões, dos elfos, dos homens, a luta, a queda do Morgoth. Como fala, esse foi até o segundo livro que eu li, porque o primeiro eu li O Senhor dos Anéis, parti direto pro Silmarillion. Pra ter ideia, o Hobbit eu só li mesmo quando estreou os filmes do Peter Jackson. É mesmo? A galera tem um preconceito um pouco com o Hobbit, eu acho o Hobbit sensacional, cara. Eu li o Hobbit, cara, gostei pra caramba. Ele tem como fala, tem uma pegada mais infantil, mas pô, também mas é um livro muito bom. Sim, muito legal. Olha, eu vou te falar que eu arrisco dizer, cara, que eu gosto mais do Silmarillion do que do Senhor dos Anéis, cara. Eu vou falar isso. Eu vou. Mas, olha, cada um pode ter a sua opinião, mas deixa eu te falar uma coisa que aí não tem contestação. Existe todo um mistério, assim, um mistério não, mas uma coisa assim, que o Silmarillion é uma parada super difícil, um livro quase que catedrático, que ninguém consegue ler. Isso eu já não acho, cara. Sabe, tipo, primeiro que ele é bem mais curto do que o Senhor dos Anéis. Você consegue ler muito mais rápido. Sim. Segundo que eu não achei nada assim, tipo... A galera reclama dos nomes, cara, que tem infinitos nomes e tal. Mas isso aí é a mesma, como qualquer livro que seja um pouco maior, que tenha vários personagens, vai ter vários nomes. Pra mim não é problema, não. O que eu mais ouço reclamarem do Silmarillion realmente é uma parte que só que eu consigo lembrar, que era o que eu sonhei um pouco pra passar, que é quando ele entra em uma ou outra árvore genealógica, que daí ele coloca uma sequência de nomes, mas ele tá falando de onde que veio a família, né? Mas assim, difícil de ler não é. É só realmente que tem que entender que ele tá contando a história do mundo, isso né? Eu acho bem interessante até, cara, esse negócio de ele falar da árvore genealógica, que
tu vai ver que esses personagens, pô, eles vão ou se repetir lá na frente, ou fazer toda uma lógica, entendeu? Principalmente quando fala dos elfos e tal. Então, isso eu acho muito foda, sabe? Do filho dos Rohirrim e tal. Isso eu acho que, pô, aí tá... mostra. Uma coisa que eu entendo quando o Leandro e o Eduardo colocam o Silmarillion à frente do Senhor dos Anéis é o seguinte: ali no Silmarillion ele tá criando o mundo, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho que é um desafio muito grande. Mas eu não sei, me falta um pouco. Sabe, me parece, sabe o que? Lógico, não é, mas me parece, sabe o que? Um livro de não ficção. Sabe? Não, mas aí que tá. Mas aí que tá, você tá comparando, talvez você tenha colocado o Senhor dos Anéis na frente também, porque você tá tentando entender, porque é o seguinte, o Silmarillion, ele salva algumas partes, ele é, digamos assim, mais narrativo, talvez, ele não é tão descritivo. Parece um livro de história, né? No segundo, nesse sentido, né? Ele conta e não mostra, ele conta, né, o que vai acontecer. Então talvez as pessoas possam torcer um pouco o nariz nesse sentido, mas se você começar a ler com essa cabeça de que vai ser uma narração, eu acho que fica bem... Lembra até um pouco os livros de mundo, de RPG que a gente lê, sim, de criação de mundo. Sim, com certeza. Gabriel não leu esse não, né, cara? Cara, chegou Tolkien, cara. Então, eu tenho uma história muito bizarra com Tolkien, que foi o primeiro livro que eu li dele foi Contos Inacabados. Mas já foi... É um problema, cara, é um problema. E Se pior bem que eu assim... gostei, cara. Não, então. Eu gostei muito do Contos Inacabados, porque eu fui na biblioteca pública aqui do Paraná, e o único livro que tinha do Tolkien disponível pra pegar era esse. Deu, vai, né? Já tô aqui, já saí de casa, né? E muito tempo depois eu comprei todos os outros livros, né? Li Senhor dos Anéis, li o Hobbit. Gosto bastante do Hobbit. Gosto daquele outro, também bem infantil dele, que eu não sei pronunciar se é Overrandom. Acho que é isso. Overrandom, né? Que é Overrandom? Esse aí, Overrandom, sei lá. Que ele faz pro filho dele, né? Que perdeu o bonequinho do cachorro na praia. Eu acho sensacional aquele livro. Mas o Silmarillion em si eu tô devendo. Eu não li esse mesmo. Então, mas uma coisa que tu falou, o Contos Inacabados pra mim, cara, ele tem... Lógico, depois saiu Filhos de Húrin. Saiu aqui, traduziram, né? Mas eu tinha lido só o Contos Inacabados. E pra mim o melhor personagem do Tolkien tá no Contos Inacabados e no Filhos de Húrin, que é o Turin Turambar. Que é o personagem mais trágico dele, cara. É sensacional a história desse cara. Totalmente diferente de tudo que o Tolkien cria, sabe? Isso eu acho... Pô, quando tu falou agora Contos Inacabados, me veio essa história na cabeça que é muito boa, cara. Já que você tá com a bola, Gabriel, fala do seu primeiro livro aí. Eu vi que você escolheu aqui o Planeta dos Macacos como seu primeiro livro aqui. Sim. É o meu livro favorito. É o meu livro favorito de todos os tempos, não só porque eu gosto muito da história e porque ela rendeu um monte de adaptação cinematográfica, né? E ele criou um mundo muito rico, né? Que dá pra ser explorado de várias formas, em várias mídias. Mas porque foi a única experiência que eu tive com um livro que quando eu terminei à noite e eu fui dormir, eu tive um sonho que eu nunca vou conseguir esquecer, que eu era o protagonista e todas as pessoas que eu já conhecia, mais próximas assim, eram os outros personagens do livro, e nesse sonho aconteceu a história do livro inteira, de novo. Foda, que legal. Legal, cara. E eu fiquei embasbacado, e eu nunca consegui esquecer esse livro. Eu já comprei umas 3 edições, eu saio emprestando pras pessoas e eu nunca peço de volta. Por isso que eu fico comprando de novo esse livro. Aquele personagem do Mel Gibson no filme Teoria da Conspiração, vocês lembram disso? Que ele sai comprando apoiador no campo de centeio, todo lugar que tem, ele compra todos os exemplares, a brasileira cheia. Lembra disso, mano? Isso eu não me lembro. Eu me lembro dele comendo tapioca, né? Tinha um estoque tapioca eterno. Exatamente. Cara, eu não li Planeta dos Macacos, cara. Me julguem. Foda, né? Na verdade, assim, eu sou muito deficitário com a parte de ficção científica, sabia? Eu tava fazendo essa análise outro dia. Cara, eu li pouca coisa de ficção científica. E esse é um dos clássicos, né? Cara, esse aqui eu tenho até edição, comecei a ler, mas não cheguei a terminar. O Planeta dos Macacos. Eu comecei a ler, acho que o primeiro, segundo capítulo. Ele é diferente do filme, né? Bem diferente. Nenhum filme eu acho que adaptou certo, assim, certo, né? Não, né? Fielmente, né, a história do livro, né? Ele sempre faz umas modificações, umas adaptações. No livro, no final, tem a Estátua da Liberdade. Seus maníacos! Não tem não. Olha, eu vou te falar, esse é um dos livros que eu gostaria muito de ler. A minha irmã fala que, porra, é excelente leitura. Ela fala que esse livro é espetacular, é francês, se eu não me engano, né? Sim, e eu acho que isso influencia até
até na prosa. Porque para você do francês pro português fica uma coisa mais semelhante do que o inglês pro português, segundo ela me disse. Então a prosa do livro é muito boa. Línguas latinas, né? Dizem que é mais fácil de fazer essa adaptação nessa coisa. Agora, eu era fã dos filmes, de quando eu era criança, eu via todos, assim, eu acho que eles nem são tão bons assim, mas eu gostava pra caramba como criança, era apaixonado pelo Planeta dos Macacos, e fica a dica aí, quem quiser me dar de presente esse livro, eu aceito. Gabriel. Foi direto, hein, Gabriel? Opa, manda CEP aí, manda a caixa postal que eu já mando pra você. Cara, eu tenho os 5 filmes aqui em casa. Tem os filmes todos? Todos os 5. Eu comprei aquela caixa, uma caixa que tinha de DVD na época também. Eu cheguei a rever, mas já tem uns 10 anos, né? Esse novo Zé eu não vi, cara. Eu ia perguntar, alguém assistiu a última trilogia que fizeram? Cara, eu não sei qual é qual. Eu sei que os que eu vi, eu até gostei. Assim, achei bacaninhas os filmes, cara. Não vou dizer que são grandes filmes, porque teve um que eu vi que começou o Planeta de Macacos, né? Que é esse recente do cinema, mas de agora. E a maneira como que acaba a civilização humana é bem melhor, porque eu me lembro que nos filmes, não tô falando do livro não, tá? Mas vamos lá. No filme, a civilização humana acaba por um filme antigo dos anos 60, 70, a civilização humana, ela decai por causa do levante dos macacos. Mas aí, porra, como é que os macacos iam matar de uma hora pra outra? E a coisa acontece meio que em Los Angeles, sabe? Um negócio meio local e tal. E os filmes de hoje em dia, eles culpam uma doença. Aí eu achei bem maneira essa ideia, sabe? Tem mais lógica, né? Mais fácil. Porque, né? Enfim, eu achei isso. Sérgio, vamos pra você, cara. Opa. O Sérgio, cara, o primeiro livro que ele colocou foi As Batalhas do Castelo, de Domingos Pellegrini. Cara, eu não conhecia esse cara, eu fui até buscar pra saber qual é que era, cara. Tô curioso pra saber. Cara, então, isso daqui é uma história realmente, sabe, aquelas voltas que você não imagina que vai acontecer? Porque olha só, esse foi o primeiro livro que eu li lá na 5ª série, sem que ninguém me obrigasse, né? Então, eu posso dizer que foi o que me deixou apaixonado pela leitura. Que antes disso era aquela coisa de ler, faz uma resenha, e você não consegue aproveitar, né? Aí, quando eu entrei no colégio, nas aulas de português lá, a professora chegou e falou, não, vocês vão pegar um livro e vão fazer uma resenha. Pensei, pronto, né? Lá, mais uma dessas. Aí ela falou, desçam lá na biblioteca e peguem o livro que vocês quiserem. Daí eu, opa, vamos ver se ler é bom, né? Aí eu passei na biblioteca e encontrei esse livro, As Batalhas do Castelo. Era simplesmente porque tinha o desenho de um segurava uma foice, só as mãos, assim, sabe, erguendo foice, uma arma, uma foice, uma espada e não sei como é que chama aquele bastão lá não é bem um bastão, é tipo um cetro. Mangual? É um cetro, assim, com uma cruz. Daí eu fui ler, a história é bem simples, que ele é literatura infanto-juvenil, né? O rei morre, aí ele deixa parte do reino dele pros 2 filhos e quer deixar alguma coisa pro bobo da corte. Aí os filhos do rei, pra sacanear mesmo, entregam pra ele um castelo que eles chamam do Castelo do Canto, que fica lá no meio das montanhas, não tem nada, a terra é árida, e manda com eles, falam que vão mandar uma corte. Aí mandam os aleijados, os doentes, os velhos, as crianças, mandam só o pessoal que eles não querem mesmo no reino, né? O livro é interessante, em especial foi pra mim na época, porque o personagem principal lá, que é o Duque, o Bolduque, né, que é o bobo da corte que vira Duque, ele é sempre otimista. Então, assim, eles chegam lá, encontram as dificuldades, em vez de ficar focando no problema, a terra é árida, tá todo mundo doente, ele vai procurando as soluções, ele vai tentando resolver o que tá acontecendo, né? Que é o próprio autor lá, o Pellegrini, ele faz meio que como se fosse um conto de fadas, mas por mais que seja meio que um conto de fadas, tem a peste, que seria como se fosse a peste negra, né? Tem a batalha entre os príncipes que envolvem o castelo onde eles estão, que daí tem toda aquela coisa que eu nunca tinha imaginado que havia num livro infanto-juvenil, que é eles jogando óleo quente em cima do soldado, que daí o próprio cozinheiro pede pra fazerem um caldeirão gigante em cima da muralha e começa a esquentar azeite, né, pra jogar em cima dos soldados. Tem um monte de coisas assim, e ele vai questionando também a questão das desigualdades, né. Até uma cena no final do livro que eu lembro que ficou muito forte assim, então lá o rei, que é um dos príncipes que eles protegeram, e o bispo também, daí o Sábado pergunta pro bispo, bispo, quanto que custa pra 2 pessoas se casarem, né? Aí o bispo fala, meu amigo, pra você não custa nada. Ele pergunta, e por que pras outras pessoas custa? Eles começam a questionar, né? Por que
só porque eles são amigos ali, só porque eles ajudaram, eles têm as regalias e o povo tá sofrendo na rua. Foi um livro que me marcou muito porque eu peguei e eu achei que ia ser algo bem simples, algo bem... E é uma leitura bem fácil, mas... Quando faz uma segunda leitura, né, você vê que tem as camadas todas. Isso, e até hoje funciona. A gente fala muito de camadas, né, Dudu? A gente fala de escrever, você escrever em camadas, né? Você pode deixar, aparentemente a história ela é simples, mas por trás daquela história tem sempre uma mensagem a mais. Quando eu li a sinopse, quando você colocou, eu falei, não conheço. Fui procurar. Eu achei muito interessante, cara. Eu, se bobear, vou colocar aí pra comprar, pra ver se a Amazon tem pra entregar. Que vou dar uma lida, me interessou bastante. Ele é bem curtinho, assim, dá pra ler numa sentada mesmo, porque é aquela leitura fácil, assim, né? Claro, quando eu comecei a pensar nos livros pra esse podcast aqui, eu fiquei com vontade de ler ele de novo, porque tem muita coisa que eu não lembro, mas eu digo assim, eu recomendo pra qualquer um. Falei que era bem curioso pra mim, porque eu li na época e eu não gravei o nome do autor, porque também era criança, não importava pra mim na época, né? E quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, eu fiquei encarregado de fazer uma entrevista pro jornal Laboratório que a gente tinha ali, e eu entrevistei o Domingos Pellegrini. E nessa entrevista nessa entrevista eu não sabia ainda que o livro era dele, eu fui descobrir só pra... Tá de brincadeira, velho. Cara, eu entrevistei ele porque eu conhecia vários outros livros dele ali, do Casa da Chácara Chão, O Homem Vermelho, que eram livros sobre os quais a gente estava falando, né? E daí esses dias atrás eu fui procurar assim, como é que era o nome daquele livro que eu li? Eu lembrava das cenas, eu lembrava que era alguma coisa do castelo, o bobo do castelo, não sei o que do castelo. Aí eu fui procurar e falei, não acredito. Eu tinha um assunto perfeito pra falar. Caraca, que legal. Mas você não pode voltar a falar com ele? Ele já é falecido, coisa assim? E-mail pra ele. Não, eu até tenho ainda o contato do e-mail dele, ele me mandou até naquela entrevista eu me senti meio mal, porque depois ele me mandou um livrinho eu digo porque o livro é pequeno mesmo, um livrinho de poesias dele. Eu acho que eu vou aproveitar esse impulso e já falar com ele lá pra agradecer por ele ter me colocado nesse mundo da leitura. Quando o podcast fala que você falou do livro dele, acho que ele vai ficar feliz, qualquer autor ficaria. Eu só ia comentar que eu acho legal, que eu vi aqui vários livros, eu tinha falado pro Thiago, tem vários livros que eu já li e tal, é legal poder comentar, mas na realidade não. Na realidade eu acho melhor quando você não conhece os livros que as pessoas comentam, porque aí você passa a conhecer, né? Exato. Tem um bordão que nosso querido amigo, escritor Luiz Eduardo Mata, que já teve... Eu conheço. Ele participava muito lá do podcast Ghostwriter, que é um podcast de literatura que eu fico enchendo o saco para os caras voltarem e tal. E ele sempre, quando tinha falava-se muito de livro, e ele lançou o bordão, vou comprar amanhã. Ele falava, vou comprar amanhã. Fica tão interessado no livro que ele falava, vou comprar amanhã. Mas é isso. Excelente mesmo, né? Dica, Sérgio. Muito boa, muito legal. Sim. Conhecer um novo autor, um novo livro. Cara, e o próximo livro é foda, né, cara? O próximo livro acho que todo mundo vai gostar. O próximo livro do Leandro é A Batalha do Apocalipse, do nosso querido Dudu. Isso eu não posso comentar porque fica pedante, né? Cara, Batalha do Apocalipse eu acho engraçado. Eu acabei conhecendo teu livro muito depois de você ter lançado até pelo pessoal do Jovem Nerd. Porque o que acontece? Eu até conheci o Jovem Nerd antes até mesmo do podcast, só que depois eu passei um bom tempo sem escutar, e quando eu voltei a escutar, eu peguei um dos episódios que você estava falando do livro. E você estava descrevendo o teu livro, estava falando de assuntos que eu gosto, que você falou, Cavaleiro do Zodíaco. Opa! Que até a Netflix acabou de liberar a segunda temporada hoje. Aí falou Anjos Rebeldes, porque é um filme que eu me amarro. Eu tenho até fita cassete do volume 1 e 2. Eu também gravado, eu tenho o que eu comprei e tenho o que eu gravei da televisão. Tu vê como é que eu sou louco nesse filme. Cara, e como fala, Christopher Walken e participação do Aragorn, como o diabo. E é RPG, que nem o Mundo das Trevas, cara. Foi o RPG que eu mais joguei de toda a minha vida. Foi o Mundo das Trevas, que nem você falando, lobisomem, apocalipse, vampiro, mago. Então tinha todos os assuntos que eu gostava. E além disso, eu sempre gostei muito dessa parte de angiologia. De vez em quando eu folheava lá as hierarquias dos anjos, que nem tronos, potências. Um lugar que lá no centro da cidade, tem a Saraiva Mega Store. Eu tinha um hábito de ir lá, no intervalo do almoço ou no final do expediente, ficar folheando livro. O que eu mais folheava até era aquela parte de textos apócrifos, que falava de milho, eu sempre dei uma folhada. Aí quando você falou do livro, cara, eu peguei e comecei a ler, cara, eu me amarrei no livro, na estrutura dele. Como foi eu lendo ele, cara?
eu lia nas páginas, eu me lembrando das referências do livro. Eu falo, pô, isso aqui é muito maneiro. A estrutura do livro, cara, que nem o pessoal, tem gente que reclama, pá, mas eu sempre me amarrei no nome dos golpes. Sim. Uhum. Claro que vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. A gente tem que respeitar, sempre, naturalmente, né, cara? Isso aí é legal. Eu sempre costumo dizer, assim, que eu acho legal quando... Acho que todo escritor passa por isso, de você... E não é porque sou eu, não, mas, assim, pra qualquer escritor, é muito gratificante você ter um leitor que fala, pô, cara, eu comecei a ler por causa do seu livro e tal. De novo, não tô falando de mim. Tô dizendo assim que isso acontece com todo escritor. Então, claro que você tem que sempre estudar e tentar melhorar e tal, mas se você também ficar focado só nas merdas, sabe? Só nas coisas ruins que o pessoal fala, aí você se paralisa. Então, assim, você tem que, claro, ver as coisas boas, também não pode se ofuscar pelas coisas boas, e não querer melhorar, não querer mudar, não querer evoluir, também não, e se focar, porque é legal, de repente, isso, sei lá, a pessoa teve um bom momento lendo e tal, isso que me deixa muito feliz. Legal, cara. Eu sempre acho que o Gabriel é uma mistura de Chaka com humor Mudiares. E pior que é, cara. Pior que é. Dudu, eu lembro que, cara, numa Campus Party, eu tinha acabado de ler Batalha do Apocalipse, fui trocar ideia contigo. Lembra disso? Tava o Gabriel também. Lembro, mas o Gabriel do Neto Escritor. E a gente conversando e tal. Cara, eu lembro que eu fiz umas críticas ao livro. Eu não vou lembrar exatamente o que agora. Mas eu fiz umas críticas e falei, porra, eu vou fazer umas críticas porque é o que eu tinha acabado de ler, né? Tava muito fresco pra mim. E eu falei, pô, eu vou fazer porque eu acho que adorei o livro, mas tem essas coisas que não me agradaram. Cara, eu achei que tu levou super na boa, bicho. Eu fiquei meio que, falei, pô, o cara pode ficar meio puto e tal, mas, cara, bem pelo contrário. Então, assim, eu nem sou contra as críticas, que a gente fala muito de crítica. É a maneira como ela é feita e qual o objetivo. Claro. Critica pra quê, entendeu? Eu, sinceramente, assim, eu adoro a Batalha do Apocalipse, de verdade, foda. Mas eu acho que a tua escrita melhorou pra caraca desde a Batalha até o último livro. Isso mostra que tu tá sempre estudando, né? Tá sempre correndo, tá sempre vendo. E eu sei, eu acompanho, eu sei que tu tá fazendo isso. E como é interessante tu pegar o livro e tu ver a história e como o autor vai crescendo, cara. É uma crescente, né, velho? Sabe o que eu me lembro de você, Thiago? Já que você falou isso, só antes de alguém falar, só porque eu lembrei que você tinha um programa, né, que era o Papo na Estante. E antes de você me convidar pro programa, eu já escutava o Papo na Estante. Uma vez você falou, pô, olha só aquele cara que lançou pelo Independente e tal. Eu falei, pô, esse cara é gente boa. Eu falei, pô, esse cara, Thiago, é gente boa. O cara, ele é um cara que não é preconceituoso com as coisas, sabe? Exato. Então aí por isso que quando você me chamou pra participar depois, eu falei, pô, legal, esse cara é bacana, eu já tinha escutado e tal, então... Eu, diferente do Leandro, eu fui só conhecer o Nerdcast por conta do Batalha do Apocalipse. No trabalho, um amigo meu me passou o livro pra ler, aí eu fui ler, aí eu perguntei pra ele, cara, onde é que você encontrou isso daqui? Ele falou, então, sabe o Jovem Nerd? Daí eu fui atrás, ele me mostrou lá, e até comentando uma coisa que o Thiago falou agora, ele me passou o Batalha do Apocalipse, e eu falei pra ele, cara, muito bom, pô, tem mais desse autor, onde é que encontra, não sei o que, ele falou, se você gostou desse livro, então lê esse. Ele me mandou na mão direto o Anjos da Morte. Eu falei, pô, mas esse aqui já é o segundo... Sem passar pelo herdeiro? Sem passar pelo herdeiro. Eu falei, porra, cara, mas esse daqui já é o segundo. Ele falou, não, lê esse livro aqui, que não vai te estragar pra você ler o segundo. Eu li o Anjos da Morte, era o que ele me passou ali, e realmente, cara, foi um livro que, até aquilo que o Thiago tava falando, quando você lê, ele dá pra ver ali a tua evolução, as novas técnicas de narrativa ali, todo o teu aprendizado ali como escritor, se é que eu posso falar isso. Daí, e tanto que depois, quando eu voltei pra ler o Herdeiros, eu vi que ele era uma narrativa diferente daquela do Anjos da Morte, e daí por fim, quando eu peguei o Paraíso Perdido, eu vi que aquilo lá tava já num nível assim inacreditável, uma fluidez que eu achei fantástico, sem contar todas as pontas que se encaixam no final, que você lê e fala, não pode ser que o cara pensou em tudo isso. Um trabalho duro mesmo. Então, todo mundo deve ter história com Batalha de Apocalipse, né? Ou algum outro dos seus livros. E eu, lembrando agora, que eu fui em todos os eventos de lançamento aqui em Curitiba, né? Na Livraria de Curitiba, quando você vinha fazer, né? E eu lembrei que eu volte, pô. Você é louco pra voltar, cara. É claro, seu próximo livro com certeza vai ter lançamento aqui em Curitiba, né? Sim. Eu tava lembrando o primeiro Filhos do Éden que você foi lançar. Eu, diferente, acho que da maioria, eu não conheci o Nerdcast e não passei a conhecer o Jovem Nerd por causa do teu livro. Eu simplesmente comprei ele na louca porque eu gostei da capa e
E foi isso. E aí, muitos anos depois, pelo YouTube, que eu fui conhecer o Jovem Nerd. Mas eu não esqueço, cara, no lançamento do primeiro Filhos do Éden, eu sentei assim na primeira fileira, né? E a gente começou a conversar com o pessoal que tava ali em volta. E era só homem, né? E aí a gente foi se apresentar, mais ou menos quando tava pra se despedir, né? E um deles se chamava Miguel. Caraca. Aí o cara seguinte se chamava Rafael e eu me chamava Gabriel. Chance não, hein, velho. Cuidado com esse cara aí. Inacreditável. Mas uma vez foi num lançamento meu, também tinha os irmãos, tinha Miguel, Gabriel, Rafael, e o filho dele, o filho de um deles, ó, né? Era Jesus. Espirituoso, cara, hein? Mas beleza. Gabriel, já que você tá com a palavra aí, qual é o seu segundo livro escolhido aí, cara? O meu segundo livro é A Sangue Frio, do Truman Capote. É assim que pronuncia o sobrenome dele? Capote mesmo? Acho que sim. Pode ser, acho que sim. Esse eu teria que comentar. Eu tô me segurando, vai. Fala aí. Então, Fala alguém vai querer me apedrejar no final desse programa. Porque eu não terminei de ler esse livro. Eu simplesmente não consegui. Eu sei toda a história, né? Porque é baseado numa história real. Mas eu não consegui terminar porque eu não tive estômago. Nunca consegui voltar e terminar esse livro. Mas é quase que um elogio ao seu livro, né? Se tu for pensar por esse lado, né? Sim, porque é o objetivo dele, né? Te incitou emoções, né? Sim. Nossa, eu não sei se todo mundo conhece a história. Eu não sei se sou a pessoa mais indicada pra dar um resumo da história. O que acontece é o seguinte, o A Sangue Frio é o seguinte, teve um assassinato lá na... Eu não lembro, agora qual é o estado. Mas é uma cidade muito do interior, bem do interior, né? Isso, meio oeste, né? Aquela coisa do meio oeste. Teve, na época, nos anos 50, foi um crime, assim, brutal. É óbvio que hoje ainda mas assim, hoje tem mais, infelizmente, violência do que tinha na época. Na época que os caras entraram numa casa de fazenda, foram 2 caras lá, uns bandoleiros lá, que entraram na casa de fazenda e mataram a família inteira. Isso, você imagina a repercussão que isso gerou nacionalmente, numa cidade pacata e tal. E aí o Truman Capote, ele falou, olha, eu vou pra essa cidade que eu achei interessante esse crime e vou escrever um artigo sobre esse crime, né? E aí o jornal mandou, vai lá e tal. O cara foi e começou a fazer um trabalho jornalístico, de entrevistar as pessoas e de fazer, né, de pegar declarações, e começou a escrever e falou assim, olha, tá ficando muito grande, eu vou te mandar o começo do que eu escrevi. E o editor olhou e falou, cara, esse aqui é um livro e tá espetacular. Esse aqui. Hoje até, você talvez possa não achar, mas o estilo que ele criou, um novo estilo, que é um romance de não ficção, que ele chamava, que na realidade é uma reportagem, né, baseada totalmente na realidade, só que tem travessões. Não chega a ser bem um romance, mas tem travessão. Ele descreve muito, mas chega a ter travessão. Então é uma coisa diferente. Então isso é uma revolução na literatura. Esse livro é Sangue Frio. E ele acompanhou até a execução dos caras. Os caras foram pegos e tal. Mas continua, Gabriel. Tô tomando teu espaço. Desculpa. Não, eu ia falar isso aí. Ele acompanhou até o fim dos caras e dos criminosos. Ele não conseguiu escrever mais depois disso, né? Eu não sei se todo mundo sabe que o Truman Capote escreveu aquele livro lá, como é que é? Café da... Eu não sei como é em português. Em inglês é Breakfast Tiffany's, né? Bonequinho de luxo. Isso, bonequinho de luxo. E você vê que ele sai de bonequinho de luxo e o cara me escreve a sangue frio, né? E ele não conseguiu voltar a escrever. Esse foi o último livro publicado dele, né? Então, cara, eu tenho um preconceito com o Capote, Isso, cara. Pura bobeira. Por quê, cara. Thiago? Eu sei que é bobeira, mas assim, aqui as fofoquinhas literárias são foda, né? O Capote mandou numa coluna dele que o Kerouac era só um datilógrafo, não era um escritor. E porra, cara, eu adoro o Kerouac, sabe? Vi tudo que o cara escreveu, velho. E mais de uma vez. Mas, Thiago, não tem um cara mais escroto no meio literário, não sou eu que tô falando não, tá? Eu não tô aqui pra jogar ninguém. Dizem que não tinha um cara mais escroto que o Capote. Ele é um escrotaço. Então, mas aí que tá, cara, isso aí... Lógico, mas tá bom. Eu preciso dar uma chance, principalmente ao Sangue Frio, que falam que todo mundo fala que é muito foda. Eu preciso dar uma chance pra ler, mas assim, eu sempre tive esse ranço, sabe? Eu quero me mandar essa, fala, porra, cara, e eu pagava mó pau na época pro Kerouac, hoje eu nem pago tanto, mas na época que eu li esse bagulho que o Capote tinha falado, eu fiquei muito puto, cara. Falei, que se foda, eu não vou ler. Mas uma coisa não conflita, não, cara. Claro, até porque a obra dele não tem nada a ver com ele, né, cara? Claro, ser foda, né? Claro. Olha, quem tá interessado em ler esse livro, antes eu vou recomendar um filme, que, porra, esse filme eu acho espetacular, esse filme, que é um filme, o nome do filme é Capote, tá? Um filme com Philip Seymour Hoffman,
Esse filme, maluco, é assim, pra quem é escritor, tem que ler. Olha o Watchmen, tem que ver o filme. Então, esse filme, ele é sobre o processo de pesquisa do cara. É o Truman Capote indo pra essa cidade, entrevistando. Isso que eu falei pra vocês, o processo de pesquisa é muito interessante, cara. Muito interessante como é que ele se relaciona, como é que a pessoa... Ele é um cara, era extremamente vaidoso, né? Então ele pagava, ele entrou no trem e ele pagou lá pro cara que levava as malas, pra quando o cara botasse... Eu tava com uma amiga, né? Que era aquela mulher que escreveu o... Harper Lee. Harper Lee. Isso, exatamente. Tô tentando lembrar o nome do livro em português. O Sol é para Todos, né? Sol é para Todos. Aí quando o carregador coloca a mala, ele fala: seu Truman Capote, nós estamos muito felizes de ter o senhor aqui. Eu adorei o seu último livro, fiquei melhor do que o primeiro e tal. Aí vai embora, a mulher fala: quanto é que você pagou pra esse cara falar isso? Cara, o filme é uma das melhores fotografias que eu já vi no cinema, é desse filme. Então vejam Capote e leiam o livro A Sangue Frio. Certo, Gabriel? O que você tem mais a comentar sobre isso? Não, só isso. É só isso mesmo. Só queria me identificar um pouco com o Gabriel, porque na faculdade a gente tinha que escolher tinha que pegar um livro para estudo, né? Daí o do Capote, por ser um livro jornalístico, por assim dizer, tava na lista, eu peguei ele e eu falo, não consegui ler também, cara. Deu uma hora que eu falei, não, deixa eu pegar o plano B aqui, que não vai. É um livro que ele não é um livro fácil, sem dúvida nenhuma, né? Mas de qualquer maneira, eu diria que hoje também tem o seguinte: a gente tá falando muito bem dele aqui, mas às vezes você pode pegar e não achar nada demais. Por quê? Porque você já viu vários livros assim. Agora você tem que entender a importância histórica do livro desse livro para a literatura, que foi o que eu já falei aqui, que não tinha nada parecido, entendeu? Esse que é o meu. Que eu digo, na verdade, não é nem que eu não gostei do livro, é que na época realmente assim o assunto em si, eu não conseguia digerir aquilo tão bem quanto hoje, por exemplo, eu conseguiria. Que nem o Gabriel falou assim, que deu um mal-estar pra ele, vendo o livro como uma obra realmente, queria ver, só que é quase a mesma coisa quando eu pegava um livro, vamos dizer assim, do Stephen King. Tem uns livros do Stephen King que eu gosto da literatura, só que a tensão que ele me passa, o mal-estar que ele me passa em certas partes, eu tenho que ler devagar, que foi o meu caso com A Sangue Frio. Só que daí, como eu tinha um prazo, eu falei, cara, eu não vou conseguir ler esse livro aqui da maneira que eles querem que eu leia. Eu não vou conseguir engolir essa pílula aqui de uma vez só. Eu tenho que pegar ele pra ler hoje em dia, que daí eu vou sair daquela coisa que eu falei no começo, de ler livro por obrigação e vou ler o livro porque eu quero, né? Mas é procrastinação, sabe como é que é, né? Você vai deixando, Sempre tem um livro na frente, né? Nunca faz. Perfeito, Cher, já que você tá com a palavra, vá para o seu segundo livro, diga lá. Isso, Identidade Bourne. Cara, o Identidade Bourne, na verdade, a trilogia Bourne é um livro que me deixa, algo que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu gostei muito da série, da saga, e detestei os filmes. Eu realmente não... Quando eu vi assim, eu fui naquela de, nossa, os caras fizeram um filme de um dos livros que eu mais gostei, né? E foi aquela coisa que não tem nada a ver. Porque o livro em si, ele é não sei se dá pra chamar de espionagem, com um pouco de suspense, drama ali, que é aquela história básica que tem até no filme, que o cara perde a memória e tal, só que se passa com um paralelo com a história do Chacal, do assassino, Chacal, né, etc e tal. Que na verdade ele era um cara que tinha sido planejado assim pra assassinar o Chacal. Só que toda a história assim dele perdendo a memória, dele conseguindo fazer as coisas e não sabendo porquê, dele encontrando pistas sobre ele mesmo, né, pra tentar se encontrar, foi uma coisa que até então eu não tinha visto. Esse tipo de espionagem não James Bond, assim, sabe? Um negócio mais cru, mais... Exatamente. E a construção dos personagens ao longo da trilogia, a Marie, que é a mulher pela qual ele se apaixona, até o próprio Chacal, que no começo ele é o bicho-papão, ele é o invencível, e daí no final meio que começa a dar tudo errado pra ele, porque ele faz os planos dele, coloca as pessoas em pontos de poder, fica com aqueles agentes, sleeper agents que eles falam, né, em vários pontos ali na Rússia, e quando ele vai ativar todo mundo, os caras falam, não, eu tenho
minha vida, já tá tudo bom, por que eu vou por que eu vou me arriscar por isso, né? Então foi a primeira vez que eu vi essa questão do plano do vilão, por exemplo, dando errado, sabe? Aí já é spoiler, né? Mas até o próprio fim do Chacal no livro é algo meio aleatório, assim, não tem aquele combate final, sabe? Acontece alguma coisa e ele capota, assim. O livro me surpreendeu de várias maneiras que eu não imaginava. Até aquela coisa que a gente fala de não ser óbvio, né? Não é aquela coisa do tipo, tem um herói, ele vai fazer tal coisa e vai derrotar o vilão. Não, ele faz aquele negócio, faz toda aquela caminhada de descobrimento, redescobrimento, faz o que ele tem que fazer, termina a missão dele, a jornada dele, mas isso não quer dizer que tenha que terminar num grande combate final. Isso que quando eu li na época, me prendeu muito. Esse Chacal seria aquele Chacal que era o assassino verdadeiro lá da história? Esse Chacal? Isso, eles, na história da Identidade Bourne, eles fazem é tudo um plano, vamos falar assim, do governo, né? Eles começam a associar vários assassinatos de pessoas importantes que nunca foram resolvidos, né? A um cara chamado Jason Bourne, pra que o Chacal se sentisse ameaçado, porque ele era o maior assassino do mundo, e tentasse um confronto direto com o Bourne, porque já que eles não conseguiam encontrar onde é que o Chacal se escondia, eles iam fazer ele vir até eles. Daí é nesse confronto que ele leva o tiro, cai no mar e perde a memória. Mas é aquele Chacal, o assassino, que até tem um livro, acho que é do Frederick Forsyth. Esse é o livro. Que é o dia do Chacal. Esse eu li também, eu queria colocar ele, porque só que eu li ele por causa da Identidade Bourne, na verdade. Eu acho até interessante desse livro, Dia de Chacal. Eu já li há muito tempo, eu me lembro pouco, mas uma das coisas que eu lembro é que eu acho que ele foi escrito antes do Chacal ser capturado, eu acho. Então, assim, o Chacal que o cara cria no livro do Dia do Chacal, ele é meio mitológico, assim, é uma parada que ele próprio inventou. Inclusive é em inglês. E na realidade o Chacal o cara, ele é sul-americano, latino-americano. E até um cara... É o Bruce Willis. No Identidade Bourne, no livro eles colocam que o nome dele é Carlos, porque ele é um sul-americano, né? Isso, é o Carlos do Chacal, né? Isso. Mas no livro do Frederick Forsyth, eu agora não lembro quando foi escrito, mas eu acho que foi escrito antes do cara ser efetivamente capturado. Então eu me lembro que ele era um inglês, assim, o cara inventou um assassino que não tinha nada a ver com a hora do Brasil, entendeu? Então, assim, eu achei até muito legal, assim, na verdade, mas virou uma história até interessante, glamourizada, assim, e na realidade o cara era sinistro mesmo, era um dos assassinos aí, e fala que ele é bem diferente do que pintaram, que às vezes era meio atrapalhado, fazia umas... Entendeu? Então é interessante mesmo como é que essa história, esse personagem, ele virou quase que vamos dizer assim, um personagem mitológico, né? Na história da espionagem, né? Interessante. Virou uma lenda, né? Virou uma lenda, exatamente. Leandro, voltamos a você. Vamos lá. O último livro do Leandro. Esse último livro, cara, esse foi uma indicação especial desse livro que me recomendou. Foi o próprio autor, André Gordirro, Os Portões do Inferno. Já esteve aqui conosco, Gordirro. De vez em quando a gente troca umas mensagens pelo Twitter. E tava fazendo a cidade lá do RPG dele. Aí, cara, foi em 2015 que ele me indicou, porque ele tava acompanhando o Timothy Zahn, aí teve JediCon. Eu tava papeando com ele e falou, pô, eu acabei de lançar o livro. Até no dia não tinha o livro, mas, pô, eu gostei do papo dele, indicação de livro. Aí eu fui comprar perto do Natal, cara. Eu destruí o livro acho que 1 ou 2 dias. Cara, eu gostei muito do livro. Tipo assim, realmente é um grupo de RPG. E lá não tem nenhum Lawful Good. Como as mesas dele, né? Ele é um cara que... Eu já joguei com ele é um cara que gosta de fazer personagens sacanas. Cara, como eu falo, o cara mais bonzinho lá enganou metade de uma região, roubou outra metade, e esse é o mais bonzinho. Cara, eu gostei do livro, dos personagens dele. Cara, cada personagem interessante. Não sei se você já chegou a ler. Ainda não li. Cara, tô esperando eu poder me presentear. Não, eu falo isso brincando. É claro que tem que mais valorizar a literatura, mas é porque eu já dei todos os meus livros pra ele e não me deu nenhum de volta. Então, Godinho, fica aí. Fica, né? Fica a cobrança. Aí, pô, a história. O que eu achei legal da história é que não tem nenhum personagem assim bonzinho na história. Todo mundo tem suas falhas. E o personagem que eu mais gostei foi até o personagem que ele depois falou que era o personagem que ele criou, que era o elfo Kalanar, que era o elfo assassino das profundezas. Uma coisa que eu não li esse livro, mas o que eu ouvi falar do livro do Godinho é que ele tem uma coisa diferente dos outros livros de fantasia, que ele tem uma
uma pitada de humor, parece. Não sei se você pode confirmar ou não. Cara, né? Até um humor assim meio escrachado, né? Uma coisa assim meio que se usa muito em mesas de RPG, por exemplo, os nomes, né? Que, sei lá, é um nome, enfim, ele inventa por alguma coisa, brincando com algum trocadilho, ele coloca no livro. Então tem um humor RPGístico. Pelo que me falaram, né, o livro do Godir tem essa característica diferente de todo tipo de fantasia. Você pode dizer se é verdade ou não. Verdade. Pra ter ideia, tem uma cidade lá que existe uma região chamada Vila Graciosa, baseada numa região do Rio de Janeiro. Se é que você me entende. O que carioca entende. Quem não vai ter que dar uma pesquisada aí. Que isso, velho. Região. Falaremos em off. Aí, cara, é um livro que vale muito a pena de ler. Cara, eu li o primeiro, li o segundo, li até o e-book que ele lançou faz pouco tempo. Isso aí, pô. Falta lançar o terceiro agora, né? Que ele vai lançar, né? Ele falou que tava trabalhando no terceiro, cara. E pra ter ideia, eu já comprei até o audiolivro dele pra escutar. Excelente. Muito bom, Gordinho. Então, ó, depois dessa propaganda, eu quero pelo menos um livro e uma cerveja. Certo? Ele tá me devendo um pôster. Eu tenho uma pergunta pro Léo, que ele devorou esse livro em tão pouco tempo. Quantas páginas ele tem? É uma pergunta bem besta, né, mas... Cara, eu acho que ele devia ter... Acho que era 200, 250. É porque eu leio relativamente rápido, se eu tiver com tempo. Tipo, o terceiro volume do Senhor dos Anéis, eu li em 3 dias. Nossa senhora. Eu fiquei curioso com os Portões do Inferno. Deu vontade de comprar. Cara, é bom que ele é uma leitura que eu falo que é uma leitura rápida. Você engrena e vai continuar lendo. E cada detalhe, cada diálogo, porque assim, a coisa legal do grupo é o diálogo, porque cada personagem no grupo, cada um fica atacando o outro, jogando piadinha. Ó, o que você pode fazer, Gabriel, é entrar em contato diretamente com o Godir, @Godir no Twitter, quem tiver ouvindo também. Ele é um cara super receptivo, vai falar com você, vai poder orientar. Demais, né? Então Eu já aproveito e cobro pra ele te mandar o teu livro, né? Isso aí, pô. Aproveita e fala isso mesmo. Eu quero um de presente. O Dudu tá cobrando o livro, cara. Gabriel, vamos falar de Stephen King agora. Diga lá qual é o seu terceiro e última indicação literária. Minha última indicação é Christine. Eu não sei pros outros integrantes daqui do podcast, mas pra mim foi muito difícil decidir qual que foi o terceiro. Sempre escolhe os 2 primeiros muito fácil, né? E o terceiro você fica lá batendo a cabeça Tem vários. qual livro vai pôr, né? Aí surge um monte, né? De falar que os 3 foram bem difíceis de colocar uma listinha aqui. Até que pra mim foi fácil. Então foi só comigo mesmo. Eu fiquei entre colocar Batalha do Apocalipse ou Christine por causa de um aspecto que não é nem por causa do autor, nem por causa da obra em si, nem por causa da história, né? É por causa daquele aspecto social que um livro traz, que é uma história muito rapidinha que eu vou contar. Os meus 2 melhores amigos eu consegui por causa de livros, assim. O primeiro eu puxei papo porque ele tava segurando uma cópia da Batalha do Apocalipse. E eu não coloquei na lista porque eu vi que o Leandro já ia pôr esse livro, né? Mas o meu segundo melhor amigo eu consegui convencer ele a ler Christine, e foi ali que a gente fez aquele bond, né? Aquela conexão. E Stephen King depois, né, foi o primeiro livro que eu li dele, né, o Christine. Depois disso foi Torre Negra, foi Cujo. Comecei, né, ir pra todo o universo que ele tem, né. Antes de você continuar, só quero dizer que eu também sou muito fã do Stephen King, mas o Thiago não gosta. Vou pegar no pé dele aqui. Eu vou te falar uma coisa, cara. Deixa o Gabriel falar que eu vou comentar depois. Cara, Christine é um livro muito bacana. Assim, né, como todo livro do Stephen King meio que vira filme depois, então se você tem preguiça de ler, é só pegar o filme, né. Esse Christine eu peguei edição de bolso ainda, cara. Parece uma mini bíblia, assim, cara. Edição de porta-luva. Edição de porta-luva, no caso. Edição de porta-luva, verdade, porque nenhum bolso cabe aquele livro, não. E era muito, muito gostoso de ler, cara. Eu acho que fluiu muito bem, assim, a história. Acho porque eu me identifiquei muito com o personagem principal. Eu tava mais ou menos na mesma idade, apesar de, né, na idade dele nos Estados Unidos ele já poder dirigir, a idade aqui no Brasil não, né, mas eu consegui me identificar muito e gostei da pegada, assim, do Stephen King. Não vou dar spoiler do livro, porque, né. Meu problema com o Stephen King, cara, falar nisso, eu estou lendo um livro dele agora, em detalhe. Olha, Estou lendo o Outsider. Por causa tá tendo a série na HBO, eu falei, vou dar uma lida. Mas é que tá, cara, já comecei a ler o livro, a gente já me mostra, velho. Puta que pariu. Cara, o que os caras fizeram num episódio de 50 minutos, o que o cara faz num capítulo é tanta coisa desnecessária. Esse é meu problema com o Stephen King. Ele escreve tanto, mas tanto que dá pra tu enxugar. Tu faz uns 5 livros dali, entendeu?
Ou então, assim, tu pega o livro de 600 páginas e transforma tranquilamente, sem perder enredo, num livro de 200 páginas. E aí isso me revolta um pouco, cara, com ele. Mas, Thiago... Ele escreve bem e tal, mas, putz... Eu vou concordar com você, cara. Eu vou concordar com você e dizer que isso aí também é fruto. Claro, como eu tô dizendo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto, mas eu compreendo o que você tá falando. E quando você leu Sobre a Escrita, que é um livro que ele fala como é que ele escreve e tudo mais, ele diz o seguinte, já falei aqui várias vezes aqui em vários programas que a gente falou de literatura. Ele começa a escrever um livro sem saber o final, exatamente. Então, pra ele, ele tem uma ideia, ele vai desenvolver. Então, quanto mais material ele tiver naqueles primeiros capítulos, ao longo de todos os capítulos, mais material ele vai ter pra fechar. Assim, é uma opção de escrita que eu particularmente gosto, mas eu não uso, inclusive, como escritor, entende, cara? Mas você entende aí, sacou? Porque se ele tivesse um enredo pronto, um roteiro, ele não precisava ficar enrolando tanto, tá entendendo? Exato, é isso. Ele não tem um roteiro. Mas pelo que ele faz... Mas é uma opção, na escrita ele fala, né, que ele escreve tudo e depois ele volta e vai cortando. Ele tem que cortar mais, cara. É o que eu tô te falando, os caras no Outsider da série, no primeiro episódio, cara, os caras conseguem fazer o mesmo assassinato, mesma coisa, mesmo direitinho, cara, que passam as mesmas sensações. E eles fazem, acho que tem umas 4 depoimentos. No livro, é uns 7, 8 depoimentos. Mas esse livro tem quantas páginas, Thiago? Ah, não sei, cara, tô lendo no Kindle. Mas ele deve ser grande. É porque, assim, tipo, tem alguns que ele exagera. Por exemplo, esse mais novos, esse da Redoma e tal. Pô, um livro tijolo. Pô, tijolo, mas tem alguns que são bem aceitáveis. Na verdade, assim, o Christine não é grande. O Carrie é tranquilo, que foi o primeiro, né? O Carrie é bom pra caramba. O Carrie eu li e gostei pra cacete. Na verdade, Witch, cara, é um livro que eu queria muito ler. Só que, cara, não consigo, velho. É imenso, né, cara? Comecei umas 3 vezes, cara. Aí eu começo a ver que ele tá enrolando, aí começa a me dar raiva, sabe? Eu falo, não, foda-se. Tem isso. Thiago, só uma pergunta. Você já leu o Salem? Não, cara. Cara, esse livro, ele não é longo e assim, que nem eu entendo, mas não concordo. Compreendo, mas não concordo com a sua opinião sobre o Stephen King, mas no Salem, tudo que ele demora pra digamos assim, desenvolver a história é só pra te criar empatia com os personagens. Então, esse é um livro, eu acho que você ia conseguir ler. Esse eu digo que esse você gostaria. Que ficou como, acho que era A Noite do Vampiro. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Só que agora eles se lançaram como Salem, né? Salem bom saber. Na verdade, eu tô com aquela série da Torre... Sabe? Torre Negra. Isso, a Torre Negra. Esse eu li bastante, cara. Devo ter parado no 4º ou 5º. É mesmo, né? Fui longe. Olha, esse eu levei alguns anos pra ler, porque esse daí é livro para... Mas eu parei acho que no 4º ou no 5º, cara. Os 3 primeiros com certeza eu li. O 4º eu li também, eu parei no 5º. Mas assim, pra mim o grande problema dele é esse. Porque assim, eu acho que ele escreve bem pra cacete. Eu acho mesmo que ele constrói personagens como pouquíssimos autores. O problema é essa coisa dessa enrolação, sabe? Putz, me pesa, cara. Eu acabo largando pra ler outra coisa. E não incomoda vocês que ele escreve muito livro? É tipo, toda vez que ele vai no banheiro deve surgir um livro novo. Sai um livro, cara. Exato. Cara, não é possível que o cara consiga escrever tanto. A inveja pita aqui, meu amigo, com certeza. Não, mas é todo esse esquema dele de escrever. Ele senta o rabo e escreve, velho. Ele fala que o livro tem que ficar pronto em 3 meses. Nossa, então ele senta a bunda no computador e escreve em 3 meses. Aí depois ele volta lá e vai lapidando, né? Mas a verdade é o seguinte, tem que admitir que o cara tem o seu mérito nesse ponto, né? Claro que tem. Não tem como nem falar mal do cara, não dá, assim. É uma questão totalmente pessoal, é minha. Porque, porra, é impossível. Pô, o cara tem uma legião de fãs, sabe? É o que eu falo. Quando tem muita gente gostando, o errado provavelmente sou eu mesmo. Não é errado, é gosto, né? É que é errado, né? Exato. Nesse caso, eu não acho. É que eu tento ler todos os livros do autor que eu gosto, né? Por exemplo, do George Orwell foi muito fácil, né? São livros grandes, mas são poucos livros, né? Comparado com Stephen King, né? Sim. Ou comparado com o Júlio Verne. O Júlio Verne também escreveu um monte, né? Sim. Uhum. Falando de Júlio Verne, Sérgio tem a sua última dica. Diga lá, Sérgio. Fale. As 20 mil léguas submarinas. Cara, esse é um livro que eu enquadro junto com os outros dois. Pode até não ser os melhores livros que eu já li na questão de, vamos falar assim, de material literário. Mas pra mim são os 3 livros mais importantes que eu li, esses que eu trouxe aqui pro Desconstruindo, porque os 3 me fizeram voltar a ler quando eu tava
meio que largando os bets, né? Largando a mão. Porque não só o 20 Mil Léguas, mas é que foi o que mais me marcou, mas os livros do Júlio Verne como um todo, eu sempre achei, assim, fantásticos em todos os sentidos. Não só por ele ter essa visão, né, de falar assim, de pensar em coisas que na época eram completamente absurdas, como um certo cuidado que ele tem para como que ele vai descrever cada aspecto. Por exemplo, o 20 Mil Léguas, o Nautilus, quando ele cria, você consegue ver hoje em dia que aquilo lá é um submarino nuclear que ele fez, na verdade. Então, assim, e claro, né, ele sempre coloca a questão científica, tecnológica ali, mas o importante nas histórias dele sempre são os personagens, que isso eu acho muito legal. Por exemplo, a questão do Nemo ser um expatriado, né? Que ele é um indiano, ele é da colônia inglesa, né? Só que ele meio que se deu as costas pro mundo. Ele vive no próprio mundinho dele ali, com os marinheiros os navios que ele derruba, os, entre aspas, prisioneiros recrutas dele, né? E o legal que ele faz, não só nesse livro, mas em algumas outras obras dele, é que a tua visão acaba sendo exatamente a visão do personagem que não faz parte daquele mundo. Então, agora eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas enfim, o cara lá que tá tentando descobrir quem que é o monstro que tá destruindo os navios, você tem a visão dele de como é que é o que é o Nemo, o que é o Nautilus, porque em momento algum ele te coloca na perspectiva, né, no ponto de vista do próprio Capitão Nemo. Você tem que, digamos, através da tua visão externa, tentar entender aquele personagem, por que ele é daquele jeito, por que ele faz aquelas loucuras, né, por que ele é tão extremista daquela maneira. Ele não te dá aquela visão, por exemplo, te dizer o que ele tá pensando. Não, você vai olhando para aquela figura misteriosa, tanto que é até engraçado por isso o Capitão Nemo, né, que ele é o Nemo, se eu não me engano, quer dizer que é sem nome, né, se eu não me engano a tradução é essa. Ele é realmente uma figura para ser aquele mistério mesmo. Voltando sobre o Gabriel falou, né, de querer ler todos os livros do autor que gosta. O Júlio Verne foi quem começou isso pra mim. Por exemplo, eu li as 20 Mil Léguas. Pra alguns pode ser uma leitura difícil por ser algo muito antigo, né? Então, às vezes é muito enrolado, às vezes é muito óbvio, assim, o que vai acontecer em certas partes. Mas se você pega os livros dele pra ler hoje em dia, você fica impressionado, por exemplo, com, como eu falei, né, a visão que ele tinha. Tem um livro dele que é o da Terra-Lua. Sim, da Terra-Lua, existe. Que eles querem lançar uma cápsula pra dar a volta na Lua e voltar. Só que se você vê o modo como ele faz lá, tá, tudo bem que eles fazem um canhão gigantesco pra atirar o módulo espacial, isso daí você meio que desconsidera, mas se for ver que eles fizeram no Cabo Canaveral esse canhão, que é, segundo o livro dele, era o lugar mais lógico pra você fazer, porque era mais fácil conseguir a velocidade de escape pra tirar um objeto da Terra, né? E toda aquela questão de usar a gravidade da Lua pra dar a volta, e depois a própria gravidade lançar o módulo de volta no planeta, isso você vê assim, pô, na época, eu acho que na época que a gente começou a lançar homem pro espaço, o pessoal já ainda achava isso loucura. Isso que eu acho que é um dos grandes méritos dele mesmo, talvez mais pra época do que pra hoje, mas o quanto ele conseguia transformar algo factível em algo fantástico. Sim. Olha, eu li esse livro, eu gostei muito, só que me marcou mesmo, cara, foi o filme, cara, o filme da Disney, que é dos anos 60, anos... Esse eu não vi mesmo, eu vou ter que procurar. Assisti também. Puta, cara, o filme é muito, assim, talvez seja bem ruim, né, na verdade, porque eu vi quando eu era criança, né, mas o filme marcou pra caramba, cara, porque é um filme, justamente, tem lá o Nautilus que a Disney faz, que é todo de metal, né, e na época os barcos eram mais de madeira, então o Nautilus era um arpão, assim, o próprio Nautilus, né, chegava destruindo tudo e tal. E aquela frente serrilhada, né? Serrilhado, e achavam que era um monstro marinho, né, e o Kirk Douglas, que era esse marinheiro, que eram os marinheiros que foi capturado, porque ele destruía a parada, capturava os marinheiros, escravizava, e aí tem uma cena lá que e o Nautilus é cheio de nuclear, ele é cheio de botões, tem um que você subir em cima do navio, você toma choque e tal, então assim, parece um carro, uma mistura de carro de James Bond, com tudo, eu achava um barato isso, legal mesmo, cara. Beleza, senhores, o que mais, Thiago? Cara, foram esses os livros. Alguém tem mais algum comentário de algum livro, cara? Ou lembrou de algum livro nesse meio do caminho aí? O Júlio Verne, ele nasceu em 1800 e pouco, junto com a H.G. Wells, né? Os caras morreram em 1900 e pouquinho ali. Então os caras tinham... O grande mérito que eu vejo deles é a visão que eles tinham inacreditável para coisas do futuro, né? A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. O Júlio Verne fez também
Viagem ao Centro da Terra, que foi o único livro que eu li dele, que até hoje é pertinente, porque a gente nunca conseguiu viajar ao centro da Terra, né? E Máquina do Tempo é algo recorrente, né? Nas histórias que a gente tem por aí. Eles foram visionários, né? Os dois, né? Muitos autores de ficção científica, né? Tem uma frase do Albert Einstein que eu sempre botava na frente dos meus cadernos que fazia as aventuras de RPG, e a frase é: a imaginação vale mais do que o conhecimento. Então, assim, você poder... O que ele quer dizer? Também não é desprezando o conhecimento, pelo contrário, o cara é um gênio. Sim. Mas a questão é o seguinte: se você apenas tiver o conhecimento, ler aquilo e não souber entender e criar em cima daquilo, e degustar e criar em cima daquilo, aquilo não vale nada, você é apenas um computador. Então você tem que pegar aquele conhecimento e tentar imaginar, tentar ir além. E eu acho que isso que os escritores de ficção científica fizeram muito ao longo da história. Cara, se você for ver Júlio Verne, beleza. H.G. Wells, se você for ver, por exemplo, o Isaac Asimov também, né? O Isaac Asimov, o Gibson do Neuromancer. O Clarke, C. Clarke, Arthur C. Clarke, que inventou o conceito do satélite, conceito de satélite, né? Então, esses caras realmente... Então, na verdade, assim, falam que os caras meio que eles preveem o que vai ser desenvolvido e tal. Tem uma discussão muito sobre esse tema, né? Na verdade, não é que eles imaginam, eles preveem o futuro. É o contrário, eles escreveram, as pessoas começam a trabalhar nesses dispositivos porque leram isso, entendeu? Ele fala muito do celular ter sido criado pelo... Cara, é natural, sabe? As pessoas veem essas coisas. Lógico, é uma discussão isso, eu tô só dando uma orelhada aqui. Mas existe essa discussão sobre a ficção científica, né? Sim. A ficção científica prevê o futuro ou ela estabelece o futuro? Eu acho que, né, até nessa questão que o Thiago puxou, eu acho que não prevê o futuro, mas pessoas que nem Júlio, vou puxar a sardinha pro Júlio Verne de novo, eu acho que ele pensa em um futuro tão possível que as pessoas conseguem transformar em realidade, diferente de outros, por exemplo, que às vezes vão fazer alguma coisa, por exemplo, vamos chutar aqui o balde e falar, por exemplo, o teletransporte, algo que a gente ainda não consegue imaginar como é que funcionaria, mas mandar um homem à lua, ou viajar embaixo da água, né, ou mesmo, até tem um livro dele que me fez lembrar do Tolkien, que é o Paris no século XX, que ele não escreveu, né? São manuscritos dele que o filho dele juntou e deu um sentido e publicou, que nem o Christopher fez pro pai dele. Então tem várias coisas ali, como aqueles sistemas de pânico de banco, de se apertar um botão e caírem, tocar a sirene, já avisar a polícia e cair as grades em volta dos caixas, várias coisas que ele coloca assim que, claro, algumas que não rola, né? Não aconteceram. Mas várias coisas que ele fazia, projeções que ele achava que seria uma evolução natural, que nem se falou. Então eu acho que é muito disso. O cara tem uma ideia, acredita que num futuro próximo vai ter a tecnologia, né, o conhecimento para fazer aquilo e coloca no papel. Se ele estava certo, se era possível, alguém vai pegar aquilo lá e vai fazer acontecer. Exato. Se era simplesmente um sonho, algo muito, muito improvável, ou não vai acontecer tão cedo, ou realmente não vai acontecer daquela maneira. Vão existir maneiras mais práticas de fazer, né? Sim. Tem um pouco de viés de confirmação também, né? Se você pegar... Vai para 3 livros da H.G. Wells, né? Que foi o Homem Invisível, A Máquina do Tempo e A Ilha do Dr. Moreau. Nenhum dos 3 foi atingido, né? Então você simplesmente elimina na hora de você for fazer uma lista de coisas pessoas antigas preveram, né? Exatamente. Então, o H.G. Wells ele era conhecido por ser menos científico, mais fantástico, né? Uhum. Isso é uma discussão que tem bastante. Apesar de que eu não vou me alongar não, mas um dos livros que eu até ia falar, eu vou falar em outra situação, acabei de ler há pouco tempo, foi a Guerra dos Mundos. Excelente, mas não vou falar muito dele, deixa pra próxima. Thiago, o que temos aí, cara? Cara, eu acho que foi um belo de um episódio, né, cara? Falamos de 9 livros bem diferentes. Quando eu vi a lista, eu só achei muito interessante. São livros muito diferentes, cara, um dos outros. Porra, conhecemos 3 dos apoiadores do Catarse. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, cara. Acho que o Dudu vai querer agradecer também. Vamos primeiro, assim, por ordem, né? Leandro, Gabriel e Sérgio. Microfone aberto. Quem quiser falar alguma coisa pra finalizar, quem quiser fazer algum jabá, se tiver site, blog, Instagram, qualquer coisa. Leandro, começando por você, cara.
Cara, foi muito legal participar desse podcast com vocês. Eu sempre acompanho o Desconstruindo. Maravilha, cara, maravilha. E continuamos nos falando aí, cara. É. Isso aí. Gabriel, você, cara, Cara, tem eu o microfone aberto aí pra finalizar. Beleza, obrigadão. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui, o Thiago, o Eduardo, o Leandro e o Sérgio. Foi um prazer bater um papo com vocês. Eu não tenho jabá próprio, mas eu vou fazer jabá de uma amiga que sabe que eu tô gravando aqui, a Bianca Nazari. É uma excelente ilustradora e quadrinista, pro pessoal seguir aí no Instagram. Excelente. Qual a arroba dela? Acho que é Bianca Nazari mesmo. Nazari com Z, né? Ela também faz podcast, né, de vira e mexe no Frango Fino. Também eu escuto Desconstruídos, escuto também Nerdcast e vários outros. É sempre um prazer poder participar. Pô, eu fiquei curioso pra saber os 3 livros do Thiago e do Eduardo mais pra frente. Sérgio, microfone aberto pra você aí. Considerações finais, jabá, abraços. O que você quer falar aí, cara? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, né? Dudu, Thiago, o Leandro e o Gabriel, que eu acho que eu troquei o nome deles na apresentação. E também agradecer a 2 grandes amigos meus que, se não fosse eles, literalmente eu não estaria gravando com vocês. Que é o Bruno Amatucci, um abração, vou te mandar esse podcast depois, que foi o cara que me entregou pela primeira vez a Batalha do Apocalipse e a trilogia dos Filhos do Éden. E também me apresentou, me passou uma lista pra ler do Asimov, isso daí eu tô trabalhando nele. E um amigão meu do peito, o gordinho, Guilherme Gruchowski, que também participou do Catarse. Foi mais modesto ali, mas também já tá loucaço para receber os livros dele, que por sinal ele é gerente ali na livraria aqui, Dudu. A gente tá querendo trazer você pra lançar esse livro novo aí, pra gente poder bater um papo, pegar uns autógrafos e agradecer ali pelo trabalho aí. Mas eu queria agradecer mesmo ao Eduardo, porque, cara, eu tava numa situação bem ruim, eu não ia gravar com vocês, por conta que eu, até talvez um pouco pesado para isso, mas eu tô enfrentando uma depressão bem complicada aqui, mas gravar com vocês aqui foi uma experiência que eu vou carregar pra vida toda, pessoal. Ah, que legal. Pô, cara, você vai melhorar, eu tenho certeza absoluta. Tem que se tratar, logicamente. Claro. E eu falei isso, cara. Eu insisti porque você tava meio tristonho. Eu falei, pô, vai gravar que vai ser maneiro, cara. Já vamos passar uma noite aqui trocando uma ideia sobre livros. Vai ser muito legal. E é então, muito legal, obrigado né, por você ter aceitado participar com a gente, cara. Pra gente foi muito falar importante. só mais uma coisa, fazer um jabá do bem. Claro. A pessoa que você esteja ouvindo, assim, às vezes tá nessa situação, assim, de tá meio triste, tá meio desanimado com a vida, assim, tem aquela tristeza que não sabe de onde que vem. Não se sentir acanhado de procurar ajuda, de conversar com alguém, ou até mesmo de procurar um tratamento. Que, cara, eu passei nessa coisa de não quero me tratar, não quero remédio, não é doença, aquele papo que, assim, só quando você começa um tratamento que você vê, assim, o tempo que você perdeu da tua vida mesmo, sofrendo por algo que não é culpa tua, não é fraqueza isso. Eu digo assim... Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal de falar, porque, assim, realmente muita gente passa por isso. Ainda existe esse preconceito de achar que é fraqueza, achar que, cara, mas procura ajuda. Tá? Pode ter certeza que tu tá cercado de gente querendo te ajudar. Só precisa tu dar essa oportunidade também pras pessoas. E procurar ajuda profissional também, cara. Claro. Assim, tem gente que estuda muito pra isso, sabe? Eles Não, exatamente. muito tempo. Eu faço acompanhamento com psicólogo, eu me trato com psiquiatra também, porque o meu próprio psiquiatra falou assim, o remédio é pra te ajudar a funcionar, mas o psicólogo vai te ajudar a descobrir qual que é o problema. Não é que ele vai te resolver, você vai se resolver, ele vai ser o teu guia, né? É isso aí. Até hoje em dia eu ainda encontro pessoas que falam que depressão não é doença. Eu falo, cara, você acha que não é doença só porque você nunca viveu isso e ninguém próximo de você viveu isso. Por isso que eu até... É engraçado falar, o lado bom de eu estar enfrentando essa depressão é que quando eu vejo alguém que eu conheço, um amigo que eu vejo que está ainda na negação da questão da depressão, eu pego e falo, cara, vai procurar uma ajuda, vai procurar... Nem que seja só uma consulta inicial com um médico especialista ali. Isso, vai trocar uma ideia, é isso. Vai trocar uma ideia, porque assim, não é só porque você tem depressão que você vai ter que tomar remédio. Eu falo assim, por exemplo, o próprio da besteira que eu fiz. Se eu tivesse começado a ajeitar a minha vida 1 ano antes, eu não precisaria ter começado a tomar remédio, mas eu deixei chegar num ponto da corda estourar, que aí eu, pra conseguir me levantar, eu preciso de uma muleta para poder fazer a minha reabilitação. Então, assim, o lado bom foi que agora eu consigo ver como é que a pessoa tá e falar pra ela, olha, eu vou falar por experiência própria, vai procurar uma ajuda agora que você vai conseguir sair dessa. Eu acho o seguinte, ouvindo o que você está falando aí,
eu só queria fazer um depoimento também e dizer que quando eu era mais jovem também, cara, eu também achava que a própria, não é a depressão de si, mas a própria trabalho dos psicólogos e tal, era uma coisa assim meio que não tinha nada a ver e tal. Até que eu, com 18 anos, conheci um cara que virou um amigão meu. O cara, eu tava na faculdade, o cara tava fazendo faculdade de psicologia. E eu vi, cara, foi me explicando que a gente tem uma ideia de que o psicólogo ele é um conselheiro, e não é nada disso. O cara estuda mesmo, é um estudo. Não é uma questão de você, teve uma experiência. Quem é esse moleque novo? Não, o cara estudou. Não é porque não é conselho, é um estudo, uma ciência. É teoria, né, velho? É uma ciência. Tem toda uma teoria por trás daquilo. É claro que a experiência ajuda em como qualquer profissão, né? Então, sim, claro. Aí eu comecei a ter um respeito extremo pra galera, pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Eu mesmo já fiz terapia durante algum tempo e recomendo. E o que o Sérgio falou foi muito interessante, porque, acredite, eu já cheguei a cogitar com o Pedro Catapan, meu querido amigo que já participou aqui do Desconstruindo sobre RPGs obscuros. Ele é um grande psicólogo, eu tô falando dele, inclusive, esse cara que é o Pedro. E a gente tem um projeto de uma das edições do Desconstruído falar sobre depressão, sobre tudo de uma forma também leve, né? Pra desmistificar um pouco, que eu acho que é muito importante pra galera. Então, Sérgio, obrigado aí pelo teu depoimento aí, cara. Valeu pela tua participação. Todos torcendo aí pra que você logo melhore, já tá melhorando. Leandro, meu amigo Leandro, obrigado aí pela sua participação de novo. Espero vê-lo ao vivo novamente. Gabriel, muito obrigado também, certo? Eu que agradeço. Também vai ver todo mundo em Curitiba também no lançamento do novo livro. Já tem nome, Dudu? Não, em breve. Logo. Muito bem. Cara, foi um belo do programa, muito legal conhecer vocês. Obrigado por vocês terem participado, cara. Com certeza vai ser uma experiência muito legal pra gente que sempre quis trazer ouvintes do Desconstruindo pra participar. Porra, nada melhor do que falar de literatura, né, cara? É uma paixão. Eduardo é um escritor famoso pra caramba e eu um amante dos livros, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu.